Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Grande Deus, mais uma vez, Senhor, nós temos a oportunidade de estar na Tua casa, na Sua presença. Ninguém é digno, nós só estamos na Sua presença porque nós temos um representante. Por isso que nós estamos aqui. Não há dignidade no ser humano, Pai. Desde que nasce, já nasce em pecado, concebido em iniquidade, nasce falando mentiras, mas temos um representante que nos viu antes da fundação do mundo e nos predestinou para a vida eterna. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de conhecer Sua palavra, de saber onde estamos, de onde viemos e para onde vamos. Mais uma vez eu peço que o Senhor fale conosco e nos dê o pão da vida. Como o Senhor partiu o pão na aldeia em Emaús, parte o pão nessa aldeia aqui, Pai, onde estamos reunidos para Te adorar. O Senhor partiu o pão, o Senhor estava em 3 ali, 2 discípulos e o Senhor. Mas e agora? Tem mais alguns para o Senhor partir o pão. E ao partir o pão, abriu-se-lhe os olhos. Abra os olhos de cada um de nós, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. E dizia-lhes: bem invalidais os mandamentos de Deus, para guardardes a vossa tradição. Marcos capítulo 7, versículo 9. Nós vamos meditar mais um pouquinho na palavra de Deus. Eu creio que sempre Deus tem o pão para nós, o alimento da hora. Nós estamos precisando. Vamos meditar sobre substituto e verdadeiro.
Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. São Mateus 22, verso 29. O interessante é que, quando o pecado entrou, Deus usou o substituto. Quando a realidade chega, a verdadeira palavra chega, Deus quer que a pessoa entenda que tem que deixar o próprio substituto que Deus havia dado para eles. E se vocês notarem, os dois começam a lutar, dizendo: oh, mas eu tenho a verdade, porque Ele nos deu o cordeiro. E era verdade, Ele havia dado o cordeiro. Porque quando o pecado entrou, ao invés do homem morrer, o substituto do homem morreu, e foi o cordeiro. O cordeiro animal me substituiu Adão lá no princípio. Vamos voltar a isso. O cordeiro animal substituiu Adão lá no princípio. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo me substituiu, te substituiu no Calvário. E você tem que tomar aquele substituto que Deus dá até que chega o verdadeiro. E o cordeiro animal era o substituto até que chegou Cristo. Cristo é o verdadeiro. Amém. Então, quando chega o verdadeiro, deixa o substituto. O sacrifício substituto era exatamente o sacrifício de cordeiro. Porque aquele substituto é o que morre no lugar do outro. O homem deveria morrer, Deus substituiu o homem pelo cordeiro animal. Logo, o homem deveria morrer outra vez, Deus substituiu o cordeiro animal e o homem que deveria morrer pelo Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Então a gente acompanha as duas coisas, só que tem que notar, quando aquilo que é substituto perde a eficácia, perde o poder, perde a autoridade, o que é substituto. E ele só perde quando o verdadeiro chega. Enquanto o verdadeiro não chega, então o substituto vale. O sangue de animais valeu por todo aquele espaço de tempo, desde Adão até Cristo. O sangue de animais valeu. Quando chegou o sangue de Cristo, o sangue de animais não valeu mais. Agora, as pessoas têm as suas dificuldades por esse motivo. Aqui tem um altar. Você vem com o sangue de animais, oferece a Deus, Deus aceita. O verdadeiro veio. E depois que o verdadeiro veio, você vem e apresenta sangue de animais. E Deus rejeita. Mas não era o mesmo Deus? Era. Ele não exigiu sacrifícios? Sim. Mas o substituto agora tinha que dar lugar para o verdadeiro.
Olha bem, o substituto tinha que dar lugar ao verdadeiro. Você sabe que nós tínhamos um substituto primeiro? Nós tínhamos um que tinha direito em nós, antes de Cristo. Tinha direito em nós por causa da nossa carne, desta carne que vem pelo pecado. Então nós tínhamos um que tinha direito. Mas quando chegou o legítimo dono, aquele que tinha direito, perdeu o direito. Foi no caso de Ruth e Noemi. Havia um que tinha direito no lugar de Boaz. Primeiro que Boaz. Boaz representa Cristo. Tinha um que tinha direito em nós, primeiro que Cristo. Satanás. Por causa da desobediência na nossa carne, Satanás tinha direito. Então, o irmão ou primo de Boaz é que tinha direito de redimir a Noemi e possuir por esposa a Ruth. E ele não conseguiu fazer aquilo porque ele tinha mais coisas. E se ele fosse redimir a Noemi, lhe causaria problemas. E a gente sempre gosta de ver essas coisas que o irmão Brana fala, porque isso é tão verdade, o diabo não pode nos redimir, comprar de volta, porque nós não somos dele. Nós éramos dele na carne, mas dentro desta carne existe uma semente que foi semeada antes da fundação do mundo. Agora, privilégio, vou te dizer uma verdade, privilégio da carne do eleito. Privilégio da carne do eleito, porque só serão redimidos quem são eleitos. Se não tiver esta eleição, não serão redimidos. Então o corpo, olha para você ver, um corpo redimido, porque hoje, fale quem quiser, mas a nossa alma já foi redimida. A nossa alma, o nosso corpo não. O nosso corpo está limitado ao tempo, à luz, matéria e tempo. O nosso corpo está sujeito à gripe. O nosso corpo está sujeito à mudança de tempo. O nosso corpo está sujeito à velhice, a rugas. Porque nós estamos vivendo aqui, nessa matéria. Luz, matéria e tempo é onde vive o ser humano. São as três dimensões do ser humano: luz, matéria e tempo. A quarta dimensão já é o rádio, a televisão, que já está numa outra dimensão que você não vê se você não ligar um aparelho. Mas você é o que é formado de uma maneira que se vê dentro de luz, matéria e tempo. Você está aqui manifesto. É uma mulher, é um homem. E Deus está trabalhando aí dentro. E o mais importante de tudo isso é saber que esse corpo, essa carne, também será redimida. É uma promessa de Deus. E Deus não falha em sua promessa. Ele prometeu não apenas redimir a alma, que já está redimida, mas redimir o corpo cansado, esgotado, problemático, doentio. Ele prometeu redimir esse corpo e ele não ter problemas mais. E quando isso suceder, então nós atravessaremos parede, seremos ilimitados ao tempo, porque o tempo não será nada mais para nós. É por isso que hoje um cristão já começa a viver, a sua alma está fora do tempo. Você já é uma pessoa eterna na alma. É eterno, está faltando a redenção deste corpo. E este corpo será redimido na ressurreição, da transformação do mortal para o imortal. E nunca mais
sentiremos uma dor, teremos um problema, pensaremos mal um do outro. Jamais. Mas enquanto estivermos limitados a esse corpo, luz, matéria e tempo, nós estamos aqui para mostrar para Satanás que se a nossa alma já foi redimida, fique sabendo, Satanás, que esse corpo também será. Porque é uma promessa de Deus. São Paulo diz, o corpo geme. Nós gememos juntamente com as criaturas, aguardando a redenção do nosso corpo. Está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E o tempo dessa manifestação dos filhos de Deus seria exatamente nesse tempo final, quando Deus mandasse Elias de Malaquias 4 para converter os corações dos filhos. E se você quisesse completar aí, é dos filhos de Deus. Convertendo os corações dos filhos de Deus, estes filhos de Deus começam a se manifestar na terra como tal. Você já pensou nisso? Que você é um filho de Deus, você, no físico, você é da terra, da carne, perecível, mas da alma você é do céu, então você é um filho de Deus, e sendo um filho de Deus, a sua alma veio do céu, veio de Deus, e tem que retornar para lá, e com uma promessa de que esse corpo que veio do pó, ele será transformado num abrir e fechar de olhos, e nós subiremos a encontrar com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Isto será corpo redimido. Aí o corpo estará redimido, graças a Deus, quando você pode crer que você é uma pessoa eleita, e esta eleição não é teimosia, fazendo coisa errada, aceitando tradições ao invés do verdadeiro e teimando como se estivesse no verdadeiro. Não, você tem que entender que o tempo do substituto passou. E Deus veio com o verdadeiro sangue. E ele, depois de Cristo para cá, Deus não aceita sangue de pombinho, sangue de rolinha, Deus não aceita sangue de animal, sangue de bode, sangue de cordeiro, Deus não aceita sangue de touro. Depois do sangue de Jesus Cristo, Deus não aceita mais nenhum sangue oferecido a ele para perdão de pecados, porque o verdadeiro sangue tomou o lugar do substituto. Então, a gente precisa desta luz. Meu Deus, me ajuda a ver que há algo verdadeiro hoje que já tomou o lugar do substituto. Sempre há algo verdadeiro tomando lugar. Quantas coisas se tornaram substitutas até que viesse a coisa verdadeira. As eras da igreja vieram caminhando, e na forma substituta, durante cada era, cada manifestação de Deus, cada mensageiro que Deus mandava, estava trazendo uma mensagem para ajudar a igreja a chegar ao verdadeiro outra vez. Como é difícil as pessoas verem, porque nós vemos um verdadeiro até Cristo. Mas esquecemos que aquele verdadeiro até Cristo, a igreja trocou o verdadeiro por um substituto outra vez, que não foi dado por Deus. Foi a igreja quem buscou, formou, idealizou um substituto no lugar de Cristo, no lugar do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A igreja arrumou credos, dogmas, Santíssima Trindade, e veio vindo com essa coiseira tudo como substituto. E Deus prometeu: vocês farão isso, mas nos dias da voz do sétimo anjo, eu mudarei essas coisas. Eu trocarei o substituto pelo verdadeiro. 7 eras da igreja.
Só Deus pode fazer uma coisa dessa, trazer essa luz tão tremenda para mostrar para nós que o substituto teve valor, teve no seu período. Agora, quando o povo foi batizado, falando Pai, Filho e Espírito Santo, durante o período das eras da igreja, depois que morreram os apóstolos, eles começaram a batizar de forma errada. E quanta gente inocente pereceu, morreu. Mas você tem que saber, se a pessoa não conhecia outra verdade, aquilo ficou como um substituto. Não foi dado por Deus. Temos que entender isso, mas o próprio Mombrana mostra que as pessoas serão julgadas pelo Evangelho do dia que elas viveram. Quem viveu no período do espaço de 320 até agora, 1900, essas pessoas todas, elas só conheciam, a maioria só conhecia Pai, Filho e Espírito Santo como três pessoas da suposta Santíssima Trindade. Porque não tinha mais nada. A verdade que tinha, eles mataram. A verdade que tinham, eles enterraram. E quando a verdade nasceu, ela não nasceu a completa verdade. Quando ela nasceu com Lutero, era uma folhinha. Ela cresceu com Wesley, ela floresceu com os pentecostais, mas nos dias da voz do sétimo anjo, eu farei verdadeiro outra vez. Eu me manifestarei, eu farei conhecido nos dias do Filho do Homem. Aleluia. É Deus superando o que os homens têm feito. Agora deixa eu colocar no lugar para vocês verem que foi Deus quem deu o primeiro substituto, que foi o animal, o sangue animal, para morrer no lugar de Adão. Foi Deus quem fez aquilo, até o sacrifício. Foi Deus quem matou, foi Deus quem ofereceu um substituto no lugar do verdadeiro, que era o substituto sangue. No lugar de verter o sangue de Adão, verteu o sangue do animal. E Adão se libertou. Então não vou morrer? Não, você agora está perdoado pelo sangue. Sangue animal, que cobre o seu pecado, até que eu me manifestarei através da semente da mulher e invalidarei este sacrifício substituto através do meu verdadeiro. Vocês estão me entendendo? E ele foi para o Calvário para fazer isso, para trazer um sacrifício verdadeiro para nós, para que largássemos do substituto, que foi ele mesmo quem ofereceu. Agora eu te digo, aquilo que veio em Niceia no ano 320 em diante, aquilo não foi Deus quem deu. Não foi Deus quem deu, é porque a igreja sempre troca o verdadeiro pelo substituto. A igreja tem facilidade, porque viu que Deus deu um substituto, agora ela pega e tem poder na mão e dá um substituto para o povo. Mas não foi Deus quem deu. Não foi Deus. Se vocês notarem, aqui no terceiro selo, eu queria tomar mais o parágrafo 100, mas deixa eu ler o 99 para vocês verem o que é isto aqui. Aqui estamos ao final, e a Eva espiritual tem promessa como teve a Eva hebreia. A Eva hebreia teve a promessa de que a palavra voltaria. E assim também a noiva espiritual de Pentecostes que caiu, a qual caiu em Niceia, tem a promessa de que nos últimos dias a palavra viria outra vez. Amém? Então vocês devem notar as quedas que foi provocada por Eva lá no Jardim do Éden e pela igreja, que é outra Eva. Ela provocou a queda novamente em Niceia. Agora por quê? A igreja com o verdadeiro sacrifício, o sangue de Jesus Cristo, o povo remido pelo sangue, agora me troca o sangue de Jesus Cristo por tradições da igreja.
A igreja arrumou doutrinas, arrumou dogmas, arrumou até meio de adorações para adorar São Paulo, São Pedro, Santa Cecília, Santa Maria e um monte de coisas por aí. E o povo foi atrás daquilo. Porque como Eva nos vendeu lá no Éden, a igreja, não a primitiva, guarde bem, irmãos, a igreja primitiva dormiu em paz. A igreja primitiva teve a sua honra. A igreja primitiva foi uma verdadeira Eva. Mas depois que a igreja primitiva partiu, então ali levanta a outra. Porque os apóstolos haviam dormido, levantam outros homens, e aqueles homens que levantaram após o ano 100, você começa a notar que é Deus que pegava alguns homens e levantava aqueles homens, e outros a igreja levantava. E os homens mais conhecidos na história são os homens que a igreja levantou. São homens que idealizaram a forma de crer, a maneira de crer, a maneira de vida do povo, enquanto Deus levantava de vez em quando um mensageiro. Partiu João, Deus levantou o Irineu. O último dos apóstolos a dormir diz que foi João. Então aí Deus levantou Irineu. Partiu Irineu, Deus levantou a Martim. Partiu Martim, Deus levantou a Columba. Partiu Columba, Deus levantou Lutero. Partiu Lutero, Deus levantou Wesley. Sai de cena Wesley, aí Deus permite o movimento pentecostal aparecer, para mostrar para nós que após este movimento viria a manifestação da palavra em carne outra vez, conforme a promessa de São Lucas 17, 26 a 30, que teria que ser manifesto exatamente nesse tempo. E as pessoas, elas ficaram com a tradição, com o substituto. Irmão, Santíssima Trindade foi o que a igreja colocou como substituto no lugar do nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, gente, vocês que estudam história, vocês que estudam para se formar reverendos, deveriam saber disso. A igreja arrumou um substituto, um batismo substituto no lugar do batismo apostólico. A igreja arrumou porque não tem uma pessoa batizada na Bíblia falando Pai, Filho e Espírito Santo, conforme Mateus 28, 19. Por quê? Porque aquela ordenança era para ser cumprida e não repetida. Eles repetem a ordenança. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não mandou repetir. Jesus mandou ensinar. Ide ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em nome, tem que saber qual é o nome. Então a igreja, o que ela fez depois que os apóstolos morreram, e São Paulo fala isso, me parece que em Atos capítulo 20, verso 28 em diante, ele diz: depois da minha partida se levantarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E foi levantado esses lobos depois da partida de Paulo, da partida de João, da partida de Pedro. Levantaram foi lobos. O povo pensava que era a ovelha que estava guiando eles, era um lobo. E o povo pensando que eram ovelhas, mas era lobo, que Paulo já havia avisado que depois da partida dele, era lobos que iam aparecer. Ainda que tinha os cordeiros, que eram os verdadeiros, que permaneceram com o batismo que Paulo realizou, ao ponto de dizer, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie um evangelho que vá além do que temos anunciado, seja anátema. Gálatas 1, 8 e 9. Paulo tinha segurança no evangelho que ele anunciava. Amém? Então vocês notam o que fez a Eva. A Eva trocou. A Eva é espiritual. A igreja trocou a verdade pelo substituto. O verdadeiro pelo substituto. Então eles colocaram um batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo, que não tem dentro da Bíblia, porque os primeiros pregadores, você vê na Bíblia, Paulo, Tiago, João, Pedro, Filipe,
Vai lá, procura lá na Bíblia. Como foi que eles batizaram? Então batiza conforme eles batizaram, porque eles foram os primeiros pregadores. Eles eram os que tinham mais luz, porque depois foi passando o tempo, foi perdendo a luz, e a igreja foi entrando em trevas, até o ponto que ela trocou o verdadeiro pelo substituto. Ela arrumou um substituto no lugar do verdadeiro. Ela pegou um batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo e colocou no lugar do nome do Senhor Jesus. Olha, até na história diz que em Roma, no ano 100, foi batizada uma pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha para você ver, até em Roma, no ano 100, foi batizado a pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. É que depois disso eles mudaram, porque aí colocaram o substituto. Deus já tinha dado o verdadeiro. O verdadeiro batismo era aquele que Jesus ensinou, é aquele que Pedro realizou, é aquele que Paulo realizou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isto com várias escrituras, que é bom a gente repetir, porque tem gente que ouve essas coisas pela primeira vez e precisa acompanhar. Atos 2, 37, 38, Atos 8, 14 a 16, Atos 10, 47, 48, Atos 19, de 1 a 5, Atos 22, 16. São capítulos e versículos que informam do batismo em nome do Senhor. Não Pai, Filho e Espírito Santo, mas o nome desse Pai agora. Amém? E tem coisa que você fica esperando lá para frente, uma verdade lá para frente. Eu precisava passar para poder te mostrar isso daqui, ó, o versículo que a gente acabou de ler aqui, que leu no início para vocês, que é muito importante isso daqui, porque a gente fica sempre esperando para o futuro. Ele diz, mas capítulo 4 de São João, verso 23. Esse mesmo 4:23 que nós fizemos a leitura. Ele diz aqui, ó: mas a hora vem e agora é. Só isso basta. A hora vem e agora é. Parágrafo 115 do terceiro selo. Ele estava falando com respeito às pessoas pensar que quando Deus fala, Deus levanta as pessoas, eles pensam que são gente grande. O que acontece é que não sabem o que significam obras poderosas. Pensam que tem que ser algum programa gigantesco, onde todo mundo tem a parte, onde o juiz faz sua prática, a orquestra toca música, as bandeiras são hasteadas, estão presentes pessoas bem vestidas e todos os homens de muita educação. E então aqueles de pescoço erguido pensam que isso é algo grande. Deus diz que isso é loucura. Aí vai para o 115, eu li o 114 do terceiro selo. Logo ele levanta a um que não pode nem diferenciar entre as letras do alfabeto. As letras do alfabeto. Não sabe a diferença das letras do alfabeto. De vogal e consoante, né? Não sabe nem a diferença. E com esse instrumento faz uma obra que em verdade incendeia a verdadeira igreja. Então os demais dizem que são fanáticos. Deus chama isso grande. E o mundo chama loucura. O mundo chama aquilo grande e Deus chama loucura. Tudo é contrário. A coisa que Deus tem prometido, Ele a fará. Vocês creem assim? Deixa eu repetir para vocês verem como é bom isso aqui, para aquele próprio versículo ali. A coisa que Deus tem prometido, Ele a fará. E já a tem feito. Vocês notaram isso aqui? A hora vem. Aí fica esperando a hora, ele diz, mas agora é. Jesus falou, a hora vem, mas agora é. O irmão Brana diz aqui, a coisa que Deus tem prometido, Ele a fará, e já tem feito. Aqui estamos. Ele coloca uma coisa como sendo para o futuro, logo mostra que aquela coisa está presente, que já está feita. Está precisando da pessoa enxergar. Mas a Eva sempre troca o verdadeiro pelo substituto. É trocando o verdadeiro pelo substituto. Deus fez isso, mas não é para você fazer. Deus fez para poder preservar a vida de Adão. Ao invés de verter o sangue de Adão, verte você, Cordeiro, o sangue e cobre o pecado de Adão. Ele é o substituto. Ele morre
no seu lugar. Adão, o cordeiro morre no seu lugar. Quando Deus fez a mesma coisa através de Abraão. Abraão, Deus falou para ele, vai oferecer seu filho para mim. E ele foi oferecer o filho para o Senhor. E ele tinha tanta segurança, irmão, que ele não pensou que Deus ia fazer o que fez. Ele levou fogo, ele levou cutelo, ele levou lenha, só não levou cordeiro. E o menino lá vai. E o menino perguntava, papai, aqui está tudo, está a lenha, está o cutelo, está tudo pronto, o fogo, mas o cordeiro, meu pai, onde está? Abraão dizia, meu filho, Deus proverá. Deus podia colocar um substituto ali, e foi o que Deus fez. A fé de Abraão foi tão grande que Deus, ao invés de deixar Abraão matar seu próprio filho em oferta a ele, Deus preparou um substituto, um cordeiro outra vez. Isaac não sabia que ele era aquele cordeiro. E o papai preparou tudo, preparou o altar, preparou a lenha. E daqui a pouco não tem cordeiro. Então o que o Abraão fez? Amarrou o filho, colocou em cima daquele altar e pegou o cutelo. Você sabe aqueles ferros de cortar arroz? Pegou o cutelo e levantou para poder sacrificar o filho a Deus, porque Deus tinha pedido. Mas, irmãos, era uma prática pagã, irmãos. Isso parece uma loucura. Quando Deus faz certas coisas, era uma prática pagã de oferecer filho ao deus Moloque, parece que era, você lembra daquilo lá, da história? Eles ofereciam seus filhos, colocavam os filhos na boca de um crocodilo para oferecer ao seu Deus. Como a coisa foi diferente. E Deus pega e fala para Abraão, vai e oferece o seu filho, o teu único. Deus colocou de lado o outro filho de Abraão. Deus colocou de lado Ismael. Deus chamou Isaac de único filho. Vai, oferece o teu único filho a mim. Colocando o outro de lado. Deus só fala do eleito. Deus não fala dos demais. Não perca tempo você também, senão você morre de preocupar com gente que nem Deus preocupou. Você diz, espera lá, pastor, ele preocupou que ele morreu por todo mundo, ele morreu sabendo que todo mundo não ia aceitar ele. É isso que é Deus. Ele morreu por você, sabendo que você ia ignorar essa pregação, mas ele morreu por você, sabendo que você ia ignorar que o cordeiro saiu do trono, mas ele morreu por você, mas ele morreu sabendo que você não ia dar crédito, que você não aceitaria essa mensagem. Mas ele morreu. Eu gosto de um Deus desse jeito. Isso é tão maravilhoso, ver o que Deus faz. Mas, irmãos, por que trocar depois que Deus te dá o verdadeiro? Como que você pode trocar por um substituto? Não pode. É como o amor de um casal. Você casou, não troca o seu amor, porque se você trocar o seu marido ou a sua mulher, o que você está fazendo? Você está fazendo um substituto, uma substituta no lugar daquilo, e não é para ser feito, é errado. Irmão Branham vem e mostra na mensagem do sinal, muitos estão velando por um amor substituto no casal, e não se deve trocar. Você já tem o seu, você já tem sua mulher, você já tem seu marido, então é aquilo ali, até que a morte os separe. Não importa que eles chamam nós de obsoleto, seja o que for, isso é verdade, isso é Bíblia. Isso é Bíblia, até que a morte o separe. Essa insatisfação na vida conjugal, essa insatisfação nunca vai ser preenchida. O insatisfeito nunca é preenchido. Não tem mulher boa para quem não presta, não tem marido bom para quem não presta. Eles querem trocar de cônjuge pensando que vai melhorar. Não vai melhorar, não. Aquilo continua do mesmo jeito, não melhora. Você passa uns dias pensando que é feliz, mas não é, como lua de mel. Eles passam bem na lua de mel, talvez até na lua de mel já bebe fel. Já está com problema.
Por que não perceber essa manifestação de Deus agora, na hora que você está vivendo? E não trocar isso, pelo amor de Deus, não troque a verdade. Se Deus diz nos dias de Apocalipse 10, de 1 a 7, eu revelarei os 7 trovões, Deus quis dizer o que disse. Eu não posso trocar isso, que qualquer coisa que eu coloque no lugar para poder me mostrar o que é 7 trovões, será um substituto. E um pregador substituto é a igreja que prepara. Não é Deus. Deus já preparou o seu original na Bíblia. Mas nos dias da voz do 7º anjo, não é nos dias de um outro anjo, não. Irmão Branham é o anjo da 7ª era e é o mesmo de Apocalipse 10, 7. Ele mesmo esclarece em suas mensagens. Então trocar de lugar é você trocar a verdade por um substituto, enquanto que Deus já deixou de lado, irmão, o substituto. Ele trouxe o verdadeiro Cristo para que o verdadeiro sangue pudesse permanecer até o último tempo. E agora que o Cordeiro saiu do trono, e agora que a mediação terminou porque os selos foram abertos. Amém. Você crê que os selos foram abertos? Então não tem mediador mais. Certo? Não tem. E quando é que o selo seria aberto? Nos dias da voz do 7º anjo. Quando foi que o 7º anjo tocou sua trombeta? Foi em 63 que ele tocou a trombeta. Ele veio tocando a trombeta de Elias. Ele veio tocando, ele veio falando. Era uma mensagem, era uma trombeta. Mas de 63 a 65, a trombeta do 7º anjo entrou em cena para revelar a palavra. Não coloque outro homem no lugar de William Branham, que é um substituto, e Deus te odeia. Não é o lugar. O lugar correto é aquele que Deus tem te posto. É o 99 ainda, irmão? Eu nem acabei de ler, eu estou com ele aqui. Não acabei de ler. Olha, e assim também a noiva espiritual de Pentecostes, a qual caiu em Niceia, tem a promessa de que nos últimos dias a palavra viria outra vez. Você diz que quer ver as Escrituras para isso. Veja Apocalipse capítulo 10, onde diz, na hora, no tempo do último anjo, o 7º anjo, o 7º mensageiro, quando ele começar a tocar, então o mistério de Deus será consumado. Vê você a restauração na palavra. Agora, por que Deus faz isso? Para poder preservar seu povo. Por que Deus matou o Cordeiro, um substituto no lugar de Adão? Para preservar a vida de Adão. Por que Deus mandou Cristo no lugar dos Cordeiros do Velho Testamento? Deus mandou Cristo para preservar o povo que cresce em Cristo. A nossa preservação está nisso. Por que o Cordeiro saiu do trono? O que te preserva agora? É a revelação dos 7 trovões. Porque exatamente ali você já tem tudo selado, o seu testemunho, a sua vida está selado no altar de Deus, onde Jesus Cristo já venceu e saiu dali, tomou o livro, que é a Bíblia Sagrada, onde tem 7 selos, que a vedava, agora ele revela este livro, e ele agora não é mais um livro escondido, é um livro aberto para todos nós. Nos dias da voz do 7º anjo, você não pode trocar o verdadeiro pelo substituto. Quem troca o verdadeiro mensageiro, William Branham, por um outro mensageiro, você tem que saber, Eva, igreja, você tem que saber que você causa o mesmo desastre que Eva causou no Éden. Dor, morte, doença, infidelidade conjugal, você causará dentro da igreja, por todos os lados, causará essas coisas espirituais. Porque você troca a verdade pelo substituto. Deus diz que é William Branham, Deus diz que é 7º anjo, e nós temos prova autêntica dentro da mensagem. E no ministério de William Branham, por mais de 30 anos que eu leio essas mensagens, eu tenho prova para te dizer que William Branham foi esse mensageiro, foi esse anjo, e acabou! E se Deus diz que é o 7º, foi o 7º. Ele disse que revelaria nos dias do 7º, já está revelado. Amém? Aleluia. Irmão, não tem nenhum minuto aí? 4. Eva trocou no jardim do Éden. Eva trocou no jardim do Éden
A palavra, ela trocou pela morte. A Eva hebreia rejeitou no Calvário, aquele povo que era judeu, rejeitou no Calvário o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o grupo de Niceia está recusando nos últimos dias, completamente da mesma forma. O grupo de Niceia, todo mundo que rejeita que o Cordeiro saiu do trono, eles estão aliados com Niceia outra vez e não sabem. Dentro da mensagem, aliado com Niceia, porque os pentecostais que estavam em Niceia, eles rejeitaram a abertura dos selos em 63, mas hoje o povo da mensagem está rejeitando esta revelação de 63, mostrada clara a nós nesse dia final, de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Quando a palavra veio em carne, a Eva hebreia, a mãe de todos os que viviam espiritualmente, a rejeitou, pois estava tão morta em seus dogmas e tradições, que isso lhe passou por cima. Tem se passado o mesmo com esta Eva desse dia. Tem rejeitado a mesma coisa por causa das suas tradições. Eles invalidam a palavra de Deus com suas próprias tradições, como diz a palavra. Mateus 15, 6 e Marcos 7, 9. Senhor Deus, obrigado por este privilégio de poder ouvir estas verdades. Obrigado por esta palavra de vida eterna, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira do coração das pessoas as tradições e que a sua palavra entra, o sacrifício verdadeiro, a palavra feita carne hoje, entre no coração do meu irmão, para a glória de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.